porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Queridos irmãos, nós já tivemos oportunidade de estudar desde o primeiro versículo até o versículo 15 desta preciosa carta de Pedro. E nós aprendemos que o apóstolo Pedro, de uma maneira maravilhosa, pela instrumentalidade daqueles que o socorreram, sabemos que Silvano ou Silas, companheiro de viagem missionária que integrava a equipe missionária de Paulo, deu suporte ao apóstolo Pedro para a produção, para escrever a sua primeira carta. E sabemos também, existe uma forte tradição com várias menções nos chamados pais apostólicos e pais da igreja, que Pedro foi assistido por Marcos para registrar o Evangelho. Logo, o Evangelho de Marcos nada mais é do que o registro que Marcos fez da pregação do apóstolo Pedro. Por isso poderíamos até dizer que é o Evangelho de Pedro. E ele também deu suporte ao apóstolo no que diz respeito a esta carta. Portanto, como rude pescador, mas como apóstolo de Jesus Cristo e sob a divina inspiração do Espírito, Deus nos legou maravilhas através de homens assim. E isso para nós é um incentivo tremendo, porque também não nos julgamos capazes de muitas coisas, mas Deus, que usou pessoas tão simples, poderá nos usar. O segredo é que eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus e, debaixo da unção do Espírito e sob sua égide, eles foram instrumentos de Deus. E nós também podemos ser, pela mesma graça e pela mesma capacitação do Espírito. Pedro, dos versículos 1 a 4, ele demonstra para nós o que foi, o que Deus fez. Deus nos deu fé, nós alcançamos fé. A palavra significa obter por herança. Logo, a fé é dom de Deus. Nós alcançamos fé. Deus nos deu graça e paz, por isso elas podem ser multiplicadas pelo pleno conhecimento do Senhor. Ele também nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos chamou, ele nos deu suas mais sublimes e preciosas promessas, para que participemos da natureza divina, e ele nos libertou das corrupções que há no mundo, por isso nós escapamos das corrupções que há no mundo. Portanto, Pedro descreve o que foi, o que Deus fez por nós. E agora, de 5 a 11, ele descreve o que nós devemos fazer. Portanto, a salvação, no que diz respeito à regeneração e ao seu início, é uma obra divina, 100% divina, sem nenhuma cooperação humana. Quando Deus nos regenera, nos perdoa, nos justifica, nos adota, em nada cooperamos. É uma obra exclusivamente de Deus. Mas a partir do momento que ele começou esta obra, agora, na santificação, nós cooperamos com ele.
É Ele quem nos santifica, nos transforma moralmente para sermos semelhantes a Jesus, mas essa transformação se dá pela nossa cooperação, pela nossa participação. E Pedro agora está dizendo, por isso, porque Deus fez todas estas maravilhas por nós, agora a nossa parte é acrescentar à fé que Ele nos acrescentou 7 virtudes. Depois de descrever as virtudes que nós devemos empregar todo o esforço para acrescentar a fé que Deus nos acrescentou, Ele nos exorta a nos esforçarmos cada vez mais para evidenciarmos a todos que Deus realmente nos chamou e nos elegeu. E então, queridos irmãos, de 12 a 15, Pedro agora falará do seu papel, o que Deus fez, o que nós devemos fazer e o que líderes, pastores, qual é a missão dos líderes, o que líderes devem fazer. E ele diz, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. E os destinatários de Pedro poderiam dizer, estamos carecas de saber, sabemos isso de có e salteado. E ele justifica, mesmo que já tenhais conhecimento delas. Ele afirma, considero justo despertar-vos com certas lembranças. O despertamento só se dá lembrando a palavra. E no versículo 15, ele reitera dizendo, procurarei esforçar-me para que depois da minha partida, do meu êxodo, também tenhas lembrança dessas coisas em toda ocasião. E isso nos faz lembrar quando Jesus diz a Pedro, Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando o Senhor ressurreto se dirige a Pedro, perguntando a tríplice pergunta do amor, 3 vezes Jesus manda ele pastorear o seu rebanho e cuidar das suas ovelhas. E agora o apóstolo Pedro está respondendo a essa comissão, a essa responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Ele está preocupado com a sua partida. E ele quer que a igreja se lembre o que foi o que Deus fez e o que a igreja, cada cristão, deve fazer diante do que Deus fez por cada um de nós. E o seu papel como líder é lembrá-los, é não deixá-los esquecer. Esse é o meu papel, é o papel de todos aqueles que estão à frente, lembrar ao povo de Deus a obra de Deus e a parte que nos cabe nessa obra que graciosamente Ele começou. Então, a partir de agora, do verso 16 ao verso 18, que vamos considerar nesse momento, o apóstolo Pedro mostra o fundamento do seu ensino, o alicerce da sua doutrina. Pedro falou da obra de Deus e daquilo que nós cristãos devemos fazer. Ele conjuga a soberania de Deus na salvação com a responsabilidade humana diante da salvação. Deus opera a salvação. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai consumá-la. Mas Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Agora o apóstolo Pedro quer dizer e quer explicar aos seus leitores o fundamento, a base para tudo quanto ele já disse e ensinou até aqui. E ele diz, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizar é tornar conhecido o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que se evangeliza. Não há evangelização se o Evangelho não for pregado. É por isso que nós temos que conhecer bem o Evangelho. É preciso que aprendamos o que é o Evangelho
para que nós tenhamos certeza de que estamos pregando o Evangelho e não estamos pregando outra coisa. Os irmãos estudarão a carta de Paulo aos Gálatas e observarão ele dizendo no primeiro capítulo que há um outro evangelho, e a palavra outro é hétero. Existe homo e existe hétero. Esse evangelho deturpado que estava sendo pregado no tempo de Paulo e estava desviando e afastando as igrejas da região da Galácia, dos Gálatas da Galácia, não era o mesmo evangelho, era um hétero, era um evangelho diferente daquele que Paulo e os apóstolos pregaram. Por isso Paulo chega a dizer, se um anjo ou qualquer outra pessoa pregar um evangelho diferente desse, seja maldito. Há um só evangelho. E Pedro disse, nós vos fizemos conhecer. Pregar o evangelho é tornar conhecido tanto o poder de Jesus Cristo, quanto a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio em sua primeira manifestação, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, deixando claro que se era pelo dedo de Deus que os demônios eram expulsos, isso evidenciava a presença, a chegada do reino sobre a terra. Jesus Cristo dominou as forças da natureza, ele andou sobre as águas, repreendeu tempestades, multiplicou pães, ele ressuscitou mortos, o poder dele se manifestou curando, libertando e transformando o caráter, libertando um homem como Zaqueu da sua avareza e do seu materialismo. Evangelizar é tornar conhecido o poder de Jesus Cristo, é dizer às pessoas o que ele fez para exemplificar o poder dele, o poder que ele manifestou no passado e que hoje ele também manifesta no presente, de acordo com a sua vontade. No entanto, pregar o evangelho inclui, inclusive, falar da vinda. A palavra vinda, parousia, na língua grega, presença, vinda, ela sempre é usada nas Escrituras para descrever a volta de Jesus Cristo com poder e grande glória. Portanto, faz parte do Evangelho pregar a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio e a volta triunfante, gloriosa e poderosa de Jesus Cristo para consumar e estabelecer definitivamente o reino sobre o universo. Evangelizar é isso. Por isso, a melhor forma de evangelizar são estudos bíblicos. É difícil abordar alguém na rua e tornar conhecido para alguém, numa conversa rápida, todas essas coisas. Precisamos saber fazer esse tipo de abordagem, falar do Evangelho, mas é preciso convidar as pessoas para estudar as Escrituras Sagradas, de modo que elas possam conhecer o poder de Jesus Cristo e possam conhecer a sua vinda, que implicará no juízo final, o justo juízo de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E Pedro está dizendo, nós, apóstolos, vos fizemos conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando vos fizemos conhecer isso, não o fizemos seguindo fábulas. A palavra fábulas, no grego, é mito. Nós não seguimos mitos. Vocês conheceram o poder de Jesus Cristo e a vinda de Jesus Cristo. E nós baseamos isso em quê? Em fábulas? Em mitos? Não. Nós seguimos, não foram fábulas e mitos, nós seguimos a revelação. E Pedro vai dizer, nós mesmos fomos testemunhas oculares, nós vimos e nós ouvimos a revelação de Deus. Por isso, nós temos a autoridade de pregar o Evangelho, porque o fundamento do Evangelho é a revelação. Se vocês, por exemplo,
ouvirem o que os mormons dizem sobre Cristo, eles dirão que Deus o Pai teve relação sexual com Maria e Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Pai, com Maria. Isso é uma fábula, isso é um mito. Os irmãos encontrarão existiam dezenas de evangelhos que circularam paralelamente com os verdadeiros, contando fábulas que Jesus, quando criança, brincava, fazia um passarinho de barro, soprava, aquele passarinho virava realmente um ser vivo e saía voando. Existem fábulas. Para muitos hoje, nos seminários se ensinam hoje que Gênesis é mito, é linguagem mítica, é uma parábola. Adão e Eva não foram personagens históricos concretos e reais. Aquilo é uma fábula, é um mito, é uma parábola para ensinar alguma verdade espiritual. Não se crê na historicidade do que está escrito no livro de Gênesis, e eles dizem que é mito, porque o homem moderno não vai aceitar. E a proposta é tirar o mito, desmitologizar, é remover todos os mitos da Bíblia. Essa é a proposta da teologia liberal, que está sendo ensinada hoje em quase todos os seminários. Fábulas. Pedro disse: nós vos fizemos conhecer o poder de Jesus Cristo e a sua volta triunfante, não seguindo fábulas, mentiras. Se os irmãos, por exemplo, buscarem a respeito das histórias, e não com H, histórias, os mitos hindus, os irmãos perceberão que são lendas inventadas, porque Pedro diz que são fábulas engenhosas. Essa palavra indica a aplicação da inteligência para inventar e criar. E os irmãos verão que são mitos mesmo, porque eles não têm nenhuma conexão com a realidade. Não há nenhum contato com a realidade. A fé cristã é histórica. Ela está fundamentada na encarnação, em eventos concretos que se deram na história. Quando você ouve os mitos indígenas e tantos outros que tentam explicar por que as coisas são como são, você percebe que são histórias que jamais ocorreram de fato e verdadeiramente. Mas Pedro disse: quando nós vos fizemos conhecer Jesus e a manifestação do seu poder, ele destruiu as obras do diabo, ele veio para tirar pecados e ele voltará para julgar com poder e grande glória, sujeitará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, a morte será a última, e ele mesmo se sujeitará ao Pai, entregará o reino ao Pai. Quando vos fizemos conhecer o Evangelho, nós não seguimos fábulas, histórias criativas, inventadas, que não têm conexão com a realidade, não. Ele diz: não foi assim, pois, final do verso 16, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui nós temos a descrição de Jesus no Monte da Transfiguração. Sabemos que dos 12 apóstolos, Jesus separou 3 para 3 momentos especiais. Um deles foi o momento no qual Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. A palavra transfigurar é metamorfuste, que significa a mesma palavra, metamorfose. Nós aprendemos na escola, e eu nunca esqueci, no primário, nós frequentávamos a sala de aula e a professora levava numa caixa aquela lagarta feia, peluda e rastejante, e as folhas que elas se alimentavam, e por um processo que ela ensinou para nós, de metamorfose, metamudança. Morfe não é só forma externa, é natureza também.
ela se transformava numa linda borboleta. O texto diz que houve uma metamorfose. É como se o véu da sua carne, do seu corpo, tivesse sido suspenso. E o texto de Lucas diz que eles viram a glória, a majestade, a divindade. Eles foram testemunhas oculares. Ninguém contou para eles. Eles viram Jesus transfigurado, a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, a glória que ele pede em sua oração sumo sacerdotal para voltar para ela, para Deus reverter o que ocorreu, e Paulo descreve em Filipenses 2, existindo em forma de Deus, ele foi encontrado na forma de servo, na forma de homem, e foi à cruz. Seria a reversão da encarnação, voltar à glória. Jesus pede isso em João 17. Eles viram a majestade, a glória, a divindade. Viram que Jesus Cristo é Rei, que Ele é o Senhor do universo. Jesus chamou os três para o monte para revelar a eles a sua divindade. E eles viram a glória. A palavra glória é uma palavra bíblica que descreve a própria natureza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Todo o universo está pregando uma mensagem sem dizer palavras. Tudo o que existe deve a sua existência a um ser divino. Os céus proclamam a glória de Deus. A glória revela a natureza divina. E eles viram, Pedro está dizendo, somos testemunhas oculares da sua majestade. Não ouvimos isso de segunda mão. Nós mesmos, com estes olhos, Pedro poderia dizer que a terra há de comer. Nós vimos. Nós somos apóstolos, nós somos os veículos da revelação. Deus nos deu, por intermédio dos profetas, o Antigo Testamento. E Deus também nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos. Os irmãos sabem que o critério para que a igreja pudesse separar todos aqueles evangelhos que não eram legítimos dos 4 verdadeiros evangelhos foi o critério da apostolicidade, ou do contato daquele escritor com um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Ser apóstolo significa ter autoridade de Deus para falar a palavra de Deus e escrever a palavra de Deus. Por isso Paulo diz em Efésios que Jesus é a pedra, e sobre esta pedra tem o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, é a revelação que temos, o registro da revelação de Jesus Cristo. Por isso nós não cremos que existam apóstolos hoje, porque se Jesus é a pedra e os apóstolos são o fundamento, portanto, eles são o alicerce do prédio, que é a igreja. E uma vez lançado o alicerce, você não fica novamente lançando bases daquilo que você constrói. Nós não cremos que existam apóstolos hoje, porque só aos apóstolos foi dado a prerrogativa de escrever a palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus, de poder dizer como profeta, assim diz o Senhor. Isso encerrou com o Velho e com o Novo Testamento. Pedro está dizendo, não seguimos fábulas, mitos. Nós presenciamos Jesus transfigurado, nós vimos a sua glória, vimos que Ele é Deus. De acordo com o Evangelho de Lucas, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e Ele opera maravilhas, Lucas diz que eles viram a majestade. Todas as vezes que Jesus operava milagres, a glória dele, a majestade dele era revelada. Por isso, em João capítulo 2, após a transformação da água em vinho, diz que os seus discípulos
viram a sua glória. Todas as vezes que o poder de Jesus se manifestava, a sua glória era revelada, ou seja, ele mostrava que era verdadeiramente Deus, o Filho de Deus. Pedro está dizendo: fomos testemunhas oculares da sua majestade. No verso 18 está escrito: e nós mesmos ouvimos essa voz. Além de terem sido testemunhas oculares, no Monte da Transfiguração ocorreu uma outra grande maravilha. Além da presença de Moisés representando em glória a lei, Elias, o representante da classe profética. O Antigo Testamento pode ser dividido em lei e profetas. Lá estão os dois grandes representantes da fé. E a Bíblia diz que uma nuvem cobriu o monte. Essa nuvem, na linguagem da teologia, é a teofania, é uma manifestação de Deus. Essa nuvem cobriu o Sinai, quando Moisés subiu ao monte. Essa nuvem guiou Israel no Êxodo. Essa nuvem repousava, descia sobre o tabernáculo no deserto, desceu sobre o templo que lhe fora consagrado por Salomão. A nuvem era uma das maneiras através das quais Deus dava sinais concretos da sua presença. Aquela nuvem os envolveu. E a Bíblia diz que da nuvem uma voz ressoou, a voz de Deus. Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, ouviram com voz audível a própria voz do Pai. Eles são as testemunhas oculares. Por isso, meus irmãos, é muito interessante que nós observemos o que Lucas diz sobre como foi que ele compôs o seu evangelho. Ele diz assim: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. Fatos concretos realizados, ele narrou e colocou em uma ordem, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares. Lucas, como historiador que é, ele não foi a fontes secundárias, ele foi às fontes primárias. Ele está dizendo que os fatos que ocorreram foram transmitidos pelas testemunhas oculares, os ministros da palavra. Quem? Os apóstolos. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. O Evangelho de Lucas é uma narrativa em ordem dos fatos que se realizaram, fatos esses que as testemunhas oculares contaram para ele, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que fostes instruídos. É isso que Pedro está dizendo. Nós vimos a majestade de Jesus Cristo, a sua divindade, e ouvimos a própria voz do Pai. Nós ouvimos essa voz. Nós somos os apóstolos, e quando vos fizemos conhecer tanto o poder de Jesus Cristo quanto sua vinda, não foi seguindo fábulas, mitos inventados criativamente. Nós somos testemunhas oculares, nós ouvimos e nós vimos. O nosso relato é verídico, é verdadeiro. Somos apóstolos. Esse é o Evangelho. E o que isso significa para nós? Significa que eu não posso pregar deste púlpito outra palavra que não seja a palavra de Deus. Eu não posso assomar este púlpito e seguir fábulas, e seguir psicologia, filosofia, sociologias, e trazer para os irmãos tantas outras coisas. Quando os irmãos estiverem à frente das classes na escola dominical, os irmãos precisam estar pregando a palavra. Quando os irmãos estiverem em casa com a esposa e os filhos, precisa ser a palavra. Os irmãos precisam tornar o poder de Jesus Cristo e a vinda de Jesus Cristo conhecido dos homens,
pela evangelização, pela pregação, pelo ensino. No entanto, vocês vão seguir o quê? Vocês vão basear a mensagem de vocês onde? Em fábulas? Em mitos? Ou vocês basearão a mensagem de vocês no testemunho das testemunhas oculares, daqueles que ouviram a própria voz do Pai? É o Evangelho. Nós não podemos e não temos o direito, irmãos, de corromper o Evangelho, querer torná-lo mais palatável, maquiá-lo para torná-lo mais bonito. O Evangelho é a mensagem que nós recebemos. Paulo diz: eu vos entreguei o que eu recebi, e vocês creram. É o Evangelho. Precisamos conhecer bem o Evangelho, porque ele é a base da nossa pregação e do nosso ensino. Por isso, os reformadores disseram sola Scriptura, somente a Escritura. Lamentavelmente, existem igrejas hoje que não são evangélicas, porque elas seguem fábulas inventadas. Os adventistas, por exemplo, eles seguem as fábulas, os mitos de Ellen White. Se esses profetas e falsos apóstolos criaram da sua própria imaginação tudo aquilo que dizem, se tiveram realmente algum tipo de contato com alguma revelação, não foi divina, foi demoníaca. Se vocês lerem sobre os mormons, verão que eles seguem fábulas. Estudem para saber o que eles ensinam, e vocês verão que são fábulas que foram inventadas. E muita gente hoje está inventando fábulas. Não, nós temos que ficar só com as Escrituras, somente as Escrituras. Por isso, uma das doutrinas nossa é a suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de nada mais além das Escrituras para fundamentar a nossa fé, a nossa crença e os nossos valores morais. Quando a Igreja Católica defende a posição de Maria, ela o faz seguindo fábulas. Maria não morreu, Maria subiu ao céu. Onde está o registro? Seguindo o quê? Eles dizem isso, seguindo fábulas, são mitos, não está na palavra de Deus. E muitas doutrinas hoje são recebidas, são abraçadas e são motivo de fé e de crença, mas são mitos criados, são fábulas engenhosas, produto da imaginação, da criatividade humana, com certeza com influência espiritual maligna, para desviar da verdade. Não podemos aceitar que qualquer verdade doutrinária e qualquer tipo de exortação moral ou ética não tenham outro fundamento que não seja a Bíblia. Precisamos ser como os bereanos. Temos que voltar para as Escrituras e perguntar: está nas Escrituras? Elas ensinam assim? Temos que ser um povo da palavra, temos que ser um povo estudioso da palavra. Por quê? Porque no capítulo 1 de Gálatas fica claro, meus irmãos, uma coisa muito séria, muito séria. Paulo diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou. Desviar-se do Evangelho é desviar-se daquele que nos chamou. Para Paulo, se uma pessoa se desvia doutrinariamente, ela também se desvia de Deus. Você não pode ter Deus se você está com a doutrina errada. Vocês se desviaram tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, hétero, não é homo, não é o mesmo evangelho que eu e os apóstolos pregamos, é diferente, o gênero é diferente. Desviar-se da sã doutrina implica em desvio de Deus. Não é uma questão apenas
como as pessoas dizem, para que brigar por doutrinas? Paulo, meus irmãos, amava Pedro, mas quando Pedro e seu companheiro de viagem, Barnabé, no que diz respeito à verdade da justificação pela graça, somente pela fé, quando essa verdade estava em jogo, ele não teve receios para repreender Pedro e Barnabé na frente de todos. Paulo circuncidou Timóteo. E pode parecer uma contradição, mas Paulo fazia tudo para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele se tornava judeu para ganhar judeu, gentio para ganhar gentio. Ele não tinha problema nenhum de circuncidar Timóteo para não ter problema com os judeus. Mas se dissesse para uma pessoa ser salva, além da fé, precisa ser circuncidado, ele não admitia. Ele não era tolerante e ele não fazia concessões. Quando a verdade doutrinária estava em jogo, ele era radical. E nós temos que ser assim. Os irmãos observem agora o que a transfiguração de Jesus representa para o cristianismo. Verso 17. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida. Essa palavra no grego indica um pronunciamento oficial. Deus, o Pai, pronunciou-se oficialmente e em voz audível, a voz de Deus pela glória majestosa, que aquela nuvem, eu não sei se foi uma nuvem luminosa, mas foi a nuvem majestosa, a glória majestosa, a voz de Deus ressoou dizendo: este é o meu filho amado. Nunca a voz de Deus ressoou sobre Buda, Maomé, Confúcio, quem quer que seja. Oficialmente, Deus falou. E ele disse: este é o meu filho, ele é o meu filho. É por isso que nós não podemos admitir religiões, partidos, sociedades secretas que coloquem Jesus no mesmo patamar dos demais. Jesus não pode ser considerado um entre. Não, ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E nós não podemos admitir que ninguém, ou pelo menos participar de qualquer situação onde há um pronunciamento oficial sobre Jesus e ele não seja declarado o Filho de Deus, o próprio Deus. É Jesus e mais ninguém e mais nada. É por isso que Jesus foi odiado e nós seremos odiados, porque nós teremos que ter a coragem de dizer que é só Ele. O mundo chamado pós-moderno considera erro crasso dizer que há erro, intolerância, não admitir que haja verdade nas outras religiões, não aceitar que Maomé, Buda e tantos outros tenham uma parcela da verdade. Nós dizemos: Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, não tem outro, ponto final. E se é Ele, todos estão errados e Ele está certo. E dizer isso para um muçulmano, dizer isso para um hindu, para um budista, a mente moderna ocidental não admite essa exclusividade da verdade. E nós temos que ter a coragem de dizer: o Pai, o Criador de todas as coisas, Ele se pronunciou oficialmente e Ele disse a respeito de Jesus: é o meu filho. Ele é divino, Ele é o meu filho. Portanto, quando o Pai disse isso, disse Pedro, Jesus recebeu honra. O Pai honrou o Filho, o exaltou, o colocou acima de tudo e de todos. E ele recebeu glória.
Glória só pode ser dada a Deus na Bíblia. E Pedro está dizendo que ele recebeu glória do Pai. O Pai deu glória. Aquela voz honrou e glorificou Jesus. O Pai não fez isso a respeito de mais ninguém. É por isso que não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais os santos, não é Jesus mais os espíritos, não é Jesus essa proposta de ecumenismo, de, por tolerância e por amor, conviver em paz com todos, irmãos. É melhor, é muito melhor a desunião e a divisão por causa da verdade, do que a união com base no erro. Se para promover a união nós vamos endossar o erro, essa união é falsa, é espúria e é divinamente reprovada. E tem uma divisão, uma desunião que agrada a Deus. É aquela que é produto do estabelecimento da verdade, doa a quem doer. Por isso Jesus disse: eu vim trazer fogo sobre a terra, eu vim trazer divisão. Pensais que eu vim trazer paz? É isso que vocês pensam? Num certo sentido, ele trouxe a paz, mas ele disse: eu vim trazer divisão, porque a partir de agora, dentro de uma casa, os meus convertidos, os meus discípulos dirão: é Jesus e somente Jesus. Não dá para fazer concessões. Isso vai gerar conflito dentro de casa e na sociedade. Jesus Cristo rachou a sociedade da sua época, e onde ele estiver presente, ele vai rachar e vai dividir, porque ele é exclusivo. Só ele é a encarnação de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível, não há outro. O Pai deu honra e glória somente a Jesus Cristo, quando o Pai, em voz audível, que Pedro, João e Tiago ouviram, disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, e ele só pôde nos representar naquela cruz porque ele agradou o Pai. Se ele tivesse pecado, ele não seria qualificado para satisfazer as exigências da justiça de Deus, que não deixa o pecado impune. Ele só pôde receber sobre si a ira de Deus porque ele era e é o justo, porque ele não pecou, porque ele agradou o Pai. O segundo Adão não pecou. E o Pai disse: ele me agrada, ele me obedece, ele me dá prazer. E Jesus é apresentado para nós nas Escrituras como nosso irmão mais velho. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros. Jesus é o filho que todo pai queria ter. Quando o Pai olha para nós, ele gostaria que nós fôssemos como o seu Filho amado, que sempre lhe obedeceu. E nós devemos nos mirar no exemplo deste irmão mais velho, porque em tudo ele se sujeitou, ele obedeceu, sem ser inferior, sem ser menor, sendo igual a Deus no que diz respeito à divindade. O fato de obedecer se chama de obediência funcional. O papel que lhe cabia como filho de Deus era fazer a vontade de Deus, e porque ele obedeceu, ele não era menor e nem inferior. Ele obedeceu, ele é o filho que sempre fez o que o Pai lhe agrada. Ele disse: vocês me deixarão só, mas eu não estou só, o Pai está comigo, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Jesus Cristo é o nosso exemplo. E Paulo diz: me imitem, pois eu o imito. Ele é o nosso irmão mais velho, exemplo de submissão. Ele nos ensinou que orar não é dobrar a vontade de Deus como uma criança que chora, que esperneia e que, com persistência, tenta fazer com que a decisão do pai ou da mãe seja alterada, e ele dobra com tanto choro e malcriação, e o pai e a mãe voltam atrás. Não, orar é dobrar a nossa vontade à vontade de Deus, porque ele disse:
não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Ele é o nosso exemplo. Nós temos que olhar para o Filho de Deus e dizer, esse é o Filho. É assim que o Pai queria que eu fosse. E se os irmãos estudarem a palavra, entenderão que o alvo da salvação é restaurar a imagem de Deus. Nós somos predestinados e eleitos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores e mestres à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que santos aperfeiçoados façam a obra do ministério, edifiquem a igreja até que cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à estatura, a sermos adultos como Jesus. Ele é a medida, Ele é o padrão, é o paradigma, Ele se torna um exemplo a ser seguido. E Pedro, meus irmãos, eu termino, exortou os seus leitores dizendo, vejam o que Deus fez. Só Ele podia fazer. Agora, diante do que Ele fez, vejam o que vocês devem fazer. A responsabilidade que agora é sua, é de vocês. A minha responsabilidade é não deixar vocês esquecer o que Deus fez e o que vocês devem fazer. Agora saibam que todo esse ensino que eu ministrei a vocês, o Evangelho, eu não segui fábulas engenhosas, eu segui a revelação. Nós vimos a divindade de Jesus, nós ouvimos a voz do Pai, sabemos que Ele é o Filho de Deus, e nós, como testemunhas oculares, os ministros da palavra, nós seguimos a revelação divina, quando vos fizemos conhecer Jesus, seu poder e sua vinda. Portanto, façamos como Pedro, vamos seguir a revelação, vamos tornar o poder e a vinda de Jesus conhecidos pelo rádio, pela televisão, na Feira da Paner, pela Operação André, de pessoa em pessoa, seguindo o Evangelho, a revelação, e não fábulas engenhosas. Se assim o fizermos, estaremos cumprindo a nossa parte. E quando cumprimos a nossa parte, então Deus se agrada e Ele faz aquilo que só Ele é capaz de fazer. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Peça a Deus para que você ame o Evangelho, para que você se torne um estudioso do Evangelho, para que você conheça bem as doutrinas, de modo que você fundamente na palavra tudo quanto você disser aos ímpios e aos irmãos, que você tenha certeza que a base é a revelação de Deus. E se você não tem tornado o poder e a vinda de Jesus conhecidos aos homens, peça perdão por estar negligenciando a evangelização. O mundo precisa conhecer o poder e a vinda de Jesus Cristo. E Jesus nos deu a missão de evangelizar.